E olha só, Brasil, ministro Alexandre de Moraes pode ser condenado a qualquer momento. Justiça dá prazo apertado para ministro do Supremo se explicar sobre os abusos que têm acontecido em Brasília e se isso não for feito dentro desse prazo apertado, ele poderá ser condenado e as consequências são seríssimas. Você vai ver aqui agora, nós vamos trazer isso. Parece que finalmente o jogo virou, houve uma reviravolta em Brasília e essa notícia agora está deixando a esquerda de cabelo em pé. E ainda nós vamos mostrar aqui também uma outra notícia que diz respeito ao julgamento ali de Jair Bolsonaro, Mauro Cid, por quê? Descobriram quem foi que revelou as mensagens do Mauro Cid. E isso está trazendo um problema danado ali para Moraes e para a companhia. Nós vamos mostrar tudo isso aqui. Notícia quentíssima que temos para trazer, pessoal. Será que finalmente o ditador da toga vai ter que pagar por aquilo que ele fez? Vamos ver isso agora. Dá um like nesse vídeo, pessoal. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva aqui no canal. Você é muito bem-vindo. Venha fazer parte dessa família. Vamos para a matéria com o deputado federal Gustavo Gaia, que vai explicar sobre essa condenação do Alexandre de Moraes. Confira. A única certeza que eu tenho é que essa ditadura, esse terrorismo, essa perseguição criada no Brasil pelo Alexandre de Moraes e mais alguns amigos no STF vai acabar. E nós estamos muito mais próximos do fim do que vocês imaginam. Se tornou rotineiro no dia a dia da direita brasileira, nos principais nomes da direita, sermos abordados por oficiais de justiça com intimação, citação por algum inquérito que o Alexandre de Moraes abriu de ofício. Se tornou rotineiro sermos acordados às 6 horas da manhã com aquela Polícia Federal Gestapo do Moraes invadindo as nossas casas para pegar os nossos celulares e computadores. Se tornou rotineiro ao ponto de virar até piada nos grupos da direita. E aí, essa semana, quem que vocês acham que vai ser visitado? Ó, galera, parece que essa semana vai ter cafezinho da manhã com a PF. Virou piada. Pois bem, como as coisas mudam, né? Depois que o Alexandre de Moraes tomou atitudes absurdas de começar a banir redes sociais dos Estados Unidos, mandar censurar cidadãos americanos ou brasileiros naturalizados americanos que estão em território americano, postando no território americano, numa rede social americana, quando ele toma decisões absurdas de deletar perfis no mundo inteiro, aí a coisa tomou uma outra proporção e ele cutucou a onça com vara curta. Veio as consequências. Como vocês sabem, tudo nos leva a crer que virão sanções pesadíssimas contra Alexandre de Moraes e qualquer um que trabalhe para defendê-lo, ou até mesmo todo o triângulo, a hierarquia, né, que fica abaixo dele executando essas ordens absurdas. Vai vir muita bomba por aí, isso e todo mundo já sabe. Só que agora é a primeira vez que eu fico sabendo que o Alexandre de Moraes foi dado um prazo para ele se defender e ele foi citado, que é essa matéria que eu quero trazer aqui, ó. Justiça dos Estados Unidos expede nova citação contra Alexandre de Moraes após pedido de Trump Media e a Rumble. Empresas acusam o ministro do STF Alexandre de Moraes de censura a conteúdos publicados no Brasil e buscam responsabilizá-lo pessoalmente na Justiça dos Estados Unidos. Procurado, Moraes não quis se defender. Vamos lá. Não, primeiro que está errado essa matéria. Não é por causa de censuras a conteúdos publicados no Brasil, não. É censura a conteúdo publicado nos Estados Unidos por um brasileiro que está nos Estados Unidos em uma empresa que nem sequer tem representação no Brasil. Ela está apenas nos Estados Unidos. Esse é o caso da Rumble. Foi aí que o Alexandre de Moraes desrespeitou a soberania americana, a justiça americana, e achou que poderia mandar ordens diretamente para uma empresa americana para bloquear e censurar pessoas que nem no Brasil estavam. Censurar ela no mundo inteiro. Resultado é que agora ele responde a um processo lá e a situação está começando a ficar muito ruim. Vamos dar só o início para você entender. O Tribunal do Distrito Médio da Flórida, nos Estados Unidos, expediu nesta terça-feira, 17, uma nova citação contra o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal após um pedido das empresas Trump Media e Technology Group ligada ao ex-presidente Donald Trump e da plataforma de vídeos Rumble. As companhias que movem uma ação contra o magistrado o acusam de censurar conteúdos publicados dessas redes sociais no Brasil. Peraí, gente, não é, tá errado isso aqui, tá? O Alan dos Santos Mendes publicava lá dos Estados Unidos. A nova notificação foi determinada depois que a primeira tentativa de citação, feita em março, foi frustrada. Procurada por meios do STF para comentar o caso, Moraes não quis se manifestar. Moraes terá um prazo de 21 dias para apresentar uma resposta formal à ação ou apresentar uma petição para contestar o processo.
conforme as regras processuais federais dos Estados Unidos. Caso não se manifeste dentro desse período, a Justiça americana poderá declarar uma em revelia, permitindo que o caso avance com base apenas nas alegações apresentadas pelas empresas. Bom, as empresas pedem indenização, né? Tá aqui embaixo, ó. Indenização por supostos prejuízos à reputação e perda de receita e oportunidade de negócio. O pedido foi protocolado, mesmo lá fora, no caso tramita. Tá. Se ele não representar uma defesa, se ele não apresentar uma defesa, então ele será condenado. Condenação à revelia é quando a pessoa que está sendo acusada nem comparece para se defender. Aí então, os acusadores terão mérito total. E aí o Alexandre de Moraes será condenado. Mas nesse caso, calma, não é nada sério. É condenação de multa pecuniária, é dinheiro. Ele pode ser condenado a $100 mil, $200 mil, porque são empresas grandes, né? Então, uma condenação aí, você pode ter certeza que vai ser uma condenação considerável e de abuso de autoridade. Sem falar que eles acrescentaram nesse processo o inquérito que ele abriu contra o Eduardo Bolsonaro, para mostrar que esse cara só pratica abuso de autoridade. Alexandre de Moraes não tem nenhuma influência na justiça americana. Isso aí acho que é entendido sem precisar ser dito. Então nós estamos falando de uma condenação que pode ser 200, 300 mil dólares, 400 mil dólares. E aí é que a situação fica complicada. Não só ficará impossibilidade de entrar nos Estados Unidos, mas ficará condenado nos Estados Unidos a uma multa absurda, porque se você vai converter dólares em reais, a gente pode estar falando de mais de 1 milhão, 2 milhões de reais de condenação, que é uma coisa complicada. Que se ele não pagar, meu amigo, aí, bom, sinceramente eu não tenho nenhum conhecimento jurídico para entender o que pode acontecer, mas a justiça americana é uma justiça que você não deve brincar. Ela não é igual ao STF, que faz conchavos embaixo da mesa, acordos com advogados e escritórios de advocacia de esposa, não. A situação lá é real, é uma justiça séria e 21 dias. A gente viveu durante tantos anos, né? O STF dá 48 horas para não sei quem se explicar. O STF dá 24 horas para o Bolsonaro explicar. Alexandre de Moraes agora, e eles estão sendo bonzinhos, né? 21 dias, é bastante tempo. E eu gostaria muito de ver a defesa do Alexandre. Como que se vai defender ter exacerbado sua prerrogativa em querer censurar uma pessoa que nem no seu país está, querer punir uma empresa que nem no seu país está? Qual que seria, assim, com certeza é melhor nem tentar se defender. Qualquer tentativa de se defender vai só cavar o buraco ainda mais. E olha só, agora nós temos uma outra matéria muito importante para trazer, que diz respeito ao Mauro Cid e aquele julgamento ali de Jair Bolsonaro no Supremo. Olha só, o Alexandre de Moraes mandou prender uma pessoa que conversou com o advogado de Mauro Cid. Pessoal, tem confusão no meio desse baralho aí, porque não é possível. O Alexandre de Moraes até agora não prendeu o Mauro Cid e também não acabou ali com aquela delação, né? Não descartou a delação dele. Por que será? Será que ele está com medo de alguma coisa? Vamos ver agora. Quem vai trazer é o Deltan Dallagnol. Olha o que aconteceu agora, mais um capítulo dessa novela. Confira. É urgente, é breaking news. O ministro Alexandre de Moraes acabou de prender o cliente do advogado que vazou as mensagens do Cid. Deltan, como assim? Então o Mauro Cid, ele conversa com o advogado, aí o Mauro Cid tá violando o acordo e as ordens de Moraes, mas o Mauro Cid, que tinha que ser preso, não é preso. E aí o Moraes vai atrás de quem? Do advogado que falou com o Cid? Não. Vai atrás do cliente do advogado e prende ele por algo que foi o advogado que fez? Gente, isso é absolutamente surreal. Nesse nosso encontro com justiça, eu vou te trazer 3 coisas. Primeiro, essa notícia quentíssima. Em segundo lugar, quais foram os fundamentos da ordem do Moraes? E em terceiro lugar, para fechar, essa ordem é legal ou é ilegal? Bora então direto para o primeiro ponto com essa breaking news. Acompanha aí comigo. O Falcão, e a decisão do ministro Alexandre de Moraes é a seguinte: para que Marcelo Câmara, que foi também um dos ajudantes de ordem do ex-presidente Jair Bolsonaro, seja preso. Ele foi preso, então, ele estava em liberdade condicional, usava tornozeleira eletrônica e por essa decisão ele volta então a ser preso preventivamente por conta desse descumprimento das medidas protetivas que tinham sido impostas a ele. Então, nessa decisão do ministro Alexandre de Moraes, ele diz o seguinte, que a prisão ela foi determinada por conta do descumprimento de medida cautelar grave
e risco à ordem pública, além da aplicação da lei penal. O ministro, ele instaura, então, um inquérito por conta de o advogado de Marcelo Câmara, Luiz Eduardo de Almeida Santos Kuntz, e o ex-ajudante de ordens, Marcelo Costa Câmara, e ele disse que determina, então, esse inquérito por conta desses diálogos que vieram à tona, diálogos esses que aconteceram em um aplicativo de rede social, no caso o Instagram, e no entendimento do ministro Alexandre de Moraes, Marcelo Câmara, então, acabou saindo ali da linha que ele deveria seguir conforme a determinação da liberdade condicional a ele. Então, o ministro... Gente, ela só tá falando de coisas que quem fez foi o advogado, não o Marcelo Câmara, não o cliente. Prestou atenção nisso? Diz que se trata de uma suposta prática do crime de obstrução de investigação de infração penal que envolva organização criminosa. E o ministro determina, então, que sejam ouvidos o advogado Luiz Eduardo de Almeida Santos Kuntz, além de Marcelo Costa Câmara. Mauro Cid, que é o delator, também deverá ser ouvido. E o ministro Alexandre de Moraes determinou, num prazo de 15 dias, que esse depoimento, então, seja novamente tomado. Então, é mais um depoimento de Mauro Cid dentro dessa questão. E o ministro diz que, efetivamente, as condutas noticiadas indicam que o réu e o procurador tentam obter os dados sigilosos relativos ao acordo de colaboração premiada por meio de conversas realizadas pelo Instagram e por meio de contatos pessoais da Sociedade Hípica de Brasília, no período em que Marcelo Câmara estava preso. E o ministro segue dizendo que as denúncias são gravíssimas, que as condutas noticiadas nos autos indicando, neste momento, a possível tentativa de obstrução da investigação por Marcelo Câmara e pelo seu advogado Luiz Eduardo Kuntz, que transbordou, segundo a decisão do ministro, ilicitamente das obrigações legais de advogado. Então... Gente, bora lá, vamos analisar isso aqui. Vamos agora para o segundo ponto, depois eu mostrar para vocês o que foi a notícia, vamos agora analisar quais são os fundamentos da decisão. Primeiro, Moraes prendeu o cliente por conta de algo que não foi ele que fez, que foi o advogado dele que fez. Pelas informações aí da Globo News, a gente não tem nenhuma informação de qualquer conduta direta do Marcelo Câmara, mas sim do advogado dele. Ele sim, o advogado, conversou com o Mauro Cid no Instagram. Em segundo lugar, Moraes mandou ainda abrir um novo inquérito para investigar tudo isso, incluindo o advogado Eduardo Kuntz. Em terceiro lugar, o Moraes ele diz que o crime seria o de obstrução de investigação, mas não explica que obstrução de investigação de fato que seria essa aí. E bora agora pro terceiro ponto que eu prometi pra vocês, que é a minha análise jurídica disso aí. Gente, tá tudo errado, para tudo. Que país é esse? Que mundo é esse? Existe direito? Existe justiça? Existe lei e constituição? Em algum lugar do universo pode existir, mas aqui, em Banânia, seguramente não existe. Sabe por que tá tudo errado? Sabe o que mais me chamou a atenção nisso tudo? A PGR sumiu. Cadê a PGR nessa história? Perceberam que nem se fala de PGR? É a PGR quem tem que pedir uma prisão e a abertura de uma investigação. Por acaso a PGR pediu? Pode ter até pedido, mas eu não sei, porque nenhuma notícia tá falando isso. É só Moraes manda, Moraes faz, Moraes isso, Moraes aquilo, Moraes manda prender, Moraes manda abrir inquérito, Moraes manda ouvir, não sei quem. É um absurdo, gente. Cadê a PGR nessa história? Tem que ter um pedido de prisão. Se essa decisão aí de mandar prender o Marcelo Câmara for uma decisão de ofício, ou seja, de iniciativa própria, sem o pedido da PGR, a gente tem uma ilegalidade gigantesca aí para começar. Segunda ilegalidade, juiz não manda abrir inquérito. Pelo amor de Deus, tenha misericórdia aqui de nós brasileiros. Quem pede a abertura de inquérito é a polícia ou o Ministério Público. Até quando a gente vai ter que continuar a ver esse tipo de coisa acontecer? E mais, o pior de tudo, a cereja do bolo. Como é que o cliente é preso pelo que o seu advogado fez? Eu te digo como. Para mim tá na cara qual foi a estratégia do ministro Alexandre de Moraes aqui. Ele mandou prender o cliente para punir o advogado. Simplesmente não existe nenhuma punição melhor, ou sendo mais exato, não existe nenhuma punição pior para esse advogado do que ver o seu cliente ser preso pelo STF e com o ministro colocando ainda a culpa do advogado. Percebam que não existe descrição aqui de nenhuma conduta do Marcelo Câmara, só do advogado Eduardo Kuntz, que falou com o Cid pelo Instagram ali, da esposa do Cid. Foi o advogado, mas o advogado não estava proibido de falar com o Cid. Quem estava proibido de falar era o cliente, não o advogado. O Cid é quem estava proibido de usar as redes sociais, de quebrar o sigilo do acordo, de falar com outros investigados. O advogado não estava.
Mas ao mandar prender o Marcelo Câmara, Moraes está dando um duro golpe no advogado dele, que agora provavelmente vai ver todos os seus clientes simplesmente abandonarem ele, abandonarem o escritório, porque quem que vai querer ser defendido por um advogado criminal que faz o próprio cliente ser preso? E o advogado está sendo punido pelo quê, gente? Por ter atrapalhado a narrativa do Supremo. Isso porque o que ele fez foi legítimo, foi investigação defensiva. E olha, presta atenção, não foi nem o advogado quem procurou o Cid, foi o Cid que procurou o advogado. Enquanto isso, o Mauro Cid, que é a pessoa que realmente tinha obrigações legais e que violou todas, além de mentir, ele não foi preso. Surreal, absurdo. Tá claro o que tá acontecendo. Eles estão mandando um recado sobre o que acontece com quem atrapalha os planos supremos, a narrativa do Supremo. E não é nada bonito. É coisa de ditadura. Agora me conta aí sua opinião. Você acha que alguém vai ousar agora atrapalhar a narrativa do Supremo? Conta aí pra mim nos comentários. Chiquini, quero ouvir sobre Mauro Cid, delação mantida aí, ainda não caiu por parte de Alexandre de Moraes. Agora a cariação para a semana que vem, Mauro Cid, Walter Braga Neto, Anderson Torres e Freire Gomes. Quero te ouvir sobre esse momento desse processo, Chiquini. Pitoli, olha só, Mauro Cid ainda aqui novela, mas agora mudou um pouco, sabe, Pitoli? Mudou um pouco, porque agora a informação que nós temos desses novos vazamentos, Pitoli, agora não tinha como Alexandre de Moraes manter a delação premiada. Não tinha como fazer uma manobra, Pitoli. Agora, Moraes ultrapassou todos os limites da manutenção dessa delação premiada. Por quê? Agora foi o fim, o estopim de tudo. Porque quando se está fazendo, Pitoli, um acordo de colaboração premiada, delação premiada é um contrato, Pitoli. E quando está na formalização ainda, quando está sendo feito esse acordo, a lei exige que haja confidencialidade. Havendo quebra dessa confidencialidade durante as tratativas, o acordo não poderá ser homologado. Olha onde que eu vou chegar. Com essas 50 folhas de vazamentos de mensagens, são 50 folhas, 50 páginas de mensagens trocadas entre Mauro Cid e um advogado do Correio, onde o Mauro Cid quebra essa confidencialidade durante a elaboração do acordo de colaboração premiada. Isso significa que o acordo de colaboração premiada do Mauro Cid nunca existiu. Se ele quebrou a confidencialidade durante a tratativa do acordo, significa que a delação premiada do Mauro Cid nunca deveria ter sido homologada pela Justiça. Sendo assim, é nulo desde o início. É nulo antes da homologação. No mundo jurídico, a gente chama isso de ato inexistente, ou seja, tudo que saiu da boca do Mauro Cid tem que ser anulado e não pode ser utilizado nem contra o Mauro Cid, nem contra ninguém. Olha só, eu não quero ser prolixo aqui, mas é tão importante esse tema que eu quero que todo brasileiro compreenda. Tudo que estávamos discutindo até hoje sobre a validade do acordo do Mauro Cid teve o acordo, a Justiça homologou o acordo do Mauro Cid. Depois do acordo, começaram a vazar áudios do Mauro Cid falando ser coagido. Perfeito? A discussão estava toda em cima disso. Agora a discussão é outra e ainda mais grave. Significa que, antes de realizar o acordo, o Mauro Cid quebrou a confidencialidade das tratativas. Significa que esse acordo não poderia ter sido homologado pela Justiça. Artigo 3º da Lei de Organizações Criminosas. Quebrada a confidencialidade durante as tratativas, o acordo é inválido. Então o acordo do Mauro Cid nunca existiu. Nós estamos discutindo o que saiu da boca do Mauro Cid, sendo que sequer o acordo poderia ter sido homologado pela Justiça. A anulação tem que ser de tudo que saiu da boca do Mauro Cid, porque ele quebrou a confidencialidade. Veja as mensagens, Pitoli.
Ele conta passo a passo do que está acontecendo durante as tratativas. O que a justiça deve fazer agora? Opa, Mauro Cid, o seu acordo caiu por terra porque você quebrou a confidencialidade durante as tratativas. Pitoli, se isso tivesse ocorrido na Lava Jato, por exemplo, o TRF, que é o segundo grau de jurisdição, teria anulado todas as delações premiadas. Só que como esse caso já está no STF, quem homologou esse acordo é o STF, quem tem interesse no acordo do Mauro Cid é o STF, eles não vão anular. Mas eu digo, juridicamente esse acordo é inexistente, é mais grave do que ser nulo, Pitoli. Um ato inexistente é mais grave do que um ato nulo. Um ato inexistente é um ato que nunca existiu no mundo jurídico. Significa que é como se o Mauro Cid nunca tivesse dito nada. Nós estamos numa situação muito mais grave do que discutir a nulidade. Nós estamos discutindo agora a existência da delação do Mauro Cid. E eu digo, juridicamente, tudo que saiu da boca do Mauro Cid nunca existiu e deveria existir e não pode ser utilizado contra ninguém, Pitoli. Bom, doutor, o que o senhor me traz é o seguinte, diferentemente, avançamos depois da conversa que tivemos aqui na sexta-feira passada, o senhor gentilmente nos atendeu naquele momento de capa da Veja, ele mentiu e tal. Naquele momento, né? Chiquinho, pode chamá-lo de você, né? Você, claro, pelo amor de Deus. Obrigado. Naquele momento, Chiquinho, você falava assim para mim, é o sistema cuspindo o Mauro Cid, né? E pode ser preservada a delação. De lá para cá, o que a gente percebe é que nem delação existiu, então, né? Exato, Pitoli. Veja, o que aconteceu? Tá? Um advogado que me parece que era amigo pessoal do Mauro Cid, né? Mauro Cid estava muito mal de amigo, né? Um advogado estava trocando mensagens com o Mauro Cid. Esse advogado, ele é advogado de outro réu do processo. Esse advogado agora, ele vem pro Alexandre de Moraes e junta 50 páginas de mensagens trocadas com o Mauro Cid. Eu vi as mensagens. O que tem nessas mensagens? Quando o Mauro Cid começa o acordo de delação premiada com a PGR, tá? O Mauro Cid, tudo que ele conversava com a PGR, ele contava para esse amigo, para esse advogado. Só que quando um acordo de delação premiada está sendo feito, eu vou começar um acordo, é assim que funciona. Vamos começar as tratativas? Ele assina um termo de confidencialidade. Se ele quebra esse termo, todo o acordo é inexistente, acaba com tudo. E está claro por essas mensagens que ele quebrou esse termo de confidencialidade. Significa que tudo dali pra frente é inexistente. Então, diferentemente do que a gente conversou sexta-feira, que a gente estava discutindo se a delação tinha que ser anulada ou não, eu digo agora o seguinte, Pitoli. Não tem como juridicamente sustentar essa delação, porque o vício dela não é depois que a delação aconteceu. O vício dela é do nascedouro. É muito mais grave. Essa delação premiada, antes de ser homologada pela justiça, ela nasceu com vício. Ela nasceu deficiente. Então é uma retroatividade, a gente chama em direito, desculpa trazer o termo, mas só para vocês entenderem, em direito a gente chama efeito ex tunc, tunc em latim de para trás. É um efeito ex tunc, é nulo desde sempre. Então a nulidade não existe porque depois da delação aconteceu alguma coisa. Não. A nulidade existe no nascedouro. Quando ele assina um termo de confidencialidade, ele já quebra esse termo. Ou seja, tudo que ele vem dizendo depois não vale de nada. Entendeu, Pitoli? Então o acordo de delação do Mauro Cid é inexistente. Perfeito. Tudo que ele disse não existe no mundo processual. Então, e não deveria existir. Pois é, essa situação tá muito mal contada, essa história, porque, ora, o Moraes fala que vai prender o Mauro Cid, que vai prender todo mundo à volta dele e tal. Outra hora, né, tem que tirar a delação ali, porque a delação foi vazada e estava dentro dos termos ali, dos acordos que não podia vazar, as mensagens e tal. Agora mandou prender a pessoa que conversou ali com o advogado. Eu tô achando o seguinte, pessoal, parece que o Moraes está com medo do Mauro Cid soltar alguma coisa contra o próprio Supremo, contra o Lula, porque é aquele negócio, pessoal, como nós já falamos aqui, o Mauro Cid parece que agora, depois que a família dele foi ali para os Estados Unidos, o pai, a esposa, a filha, ele parece que não tem mais nada a perder. Então,
parece que ele falou aquela frase, né? Eu morro, mas eu morro atirando. Ou seja, agora eu vou debulhar, vou soltar tudo que eu sei e o que eu não sei também, porque eu não tenho mais nada a perder. Agora, o fato interessante é o seguinte: por que será que os advogados à volta de Mauro Cid não aconselham ele sobre essas falas, que ora ele fala uma coisa, ora ele fala outra? Será que tem mais alguém por trás? Porque nós sabemos, pessoal, que no meio da política, né, no meio até mesmo da classe militar ali que o Mauro Cid faz parte, nós temos pessoas que são de direita, de esquerda também, e nós temos aqueles que se dizem do centro, que não são nenhuma coisa ou outra. Eu acho que o Mauro Cid está sendo influenciado por outras vozes aí nessa questão, nessas delações aí que ele está promovendo ali. E sobre essa condenação aí do Moraes, né, ele tem esse prazo aí de 21 dias para poder se manifestar, para poder falar alguma coisa aí sobre esses atos. Tenho para mim que ele não vai falar nada, porque ele se acha acima da lei, acima de tudo. Eu quero que você coloque aqui nos comentários se você acha que desta vez, né, o ditador da toga, como é intitulado por muitos ali em Brasília, vai recuar ou ele vai dobrar a aposta. Na verdade, pessoal, por causa dessa questão de fronteiras, né, o Brasil, na verdade, se acha isolado do resto do mundo, mas não é. Não existe essa questão de aqui dentro do país somos soberanos e podemos fazer tudo o que queremos. Não é bem assim. Por quê? Ainda mais que eles mexeram com empresas norte-americanas que atuavam aqui no Brasil e eles praticaram censura contra essas empresas. E isso vai ter que ser resolvido no tribunal. Não existe isso de, não, nunca serei pego, eu estou acima da lei, estou acima de tudo. Nós nunca vimos no Brasil um juiz do Supremo com tanta autoridade assim. É claro, como nós já falamos aqui, tem pessoas por trás do Moraes que têm ajudado ali, têm segurado a corda para ele. O Alan dos Santos, que está exilado ali nos Estados Unidos, né, inclusive faz um trabalho ainda como jornalista, ele falou que quem estava segurando essa corda e dando suporte para os ministros do Supremo aqui no Brasil, inclusive até mesmo para o Lula, seria ninguém mais, ninguém menos do que o Joe Biden. Porém, a partir do dia 20 de janeiro de 2025, né, foi passado ali o bastão para o Donald Trump. E o Joe Biden, né, inclusive está agora com sérios e graves problemas de saúde, não está mais fazendo esse apadrinhamento, guardando, né, sendo um guarda-costas ali de ministros do Supremo. A pergunta que não quer calar é o seguinte: existe alguém mais no cenário internacional, não é aqui no Brasil, não estou falando de Lula, de Alckmin, de Temer, do Kassab, pessoas que também fazem parte do sistema, não. Estou falando lá fora. Será que existe ainda algum suporte internacional político que sustenta essas decisões aí do Moraes? De repente o Xi Jinping ali da China. O Brasil tem fortes ligações com a China, principalmente depois que o Lula voltou e colocou a Dilma como presidente do BRICS. Ali, esse bloco econômico, né, que tem a Índia, a África do Sul, a China, o Brasil e a Rússia. E aí o que acontece? Será que seria talvez o Putin? Será que seria uma outra personalidade internacional? Quero que você coloque aqui nos comentários por qual motivo nós nunca tivemos um ministro, uma única pessoa com tantos poderes e agora nós temos. Quem deve estar por trás para segurar a corda ali, para poder bancá-lo, para ele fazer tudo isso e não ter medo de nada? Eu duvido que ele vai se explicar e que vai retroceder com respeito a essa condenação. O que você acha? Coloque aqui nos comentários. Olha só, pessoal, se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal. Neste canal você vai ver matérias e notícias que dizem respeito à direita, que dizem respeito à verdade, ao conservadorismo, e nós estamos aqui acompanhando o julgamento de Jair Bolsonaro, estamos acompanhando também essas questões ali do Congresso Nacional, como, por exemplo, a aprovação aí desse pacote aí de tributos, aí de taxas que o Haddad quer promover. Então, se você quer ver tudo isso aí, se inscreva aqui no canal, você não tem nada a perder, só tem a ganhar, tá bom? Dá um like nesse vídeo e tamo junto.